Quem que não gosta de um docinho depois do almoço? Ou então aquela carne suculenta? E que tal então um pão branco quentinho saído do forno? Fala sério, deu água na boca, né? O problema é que o nosso cérebro está tão viciado que a gente já não percebe mais as armadilhas alimentícias pelo caminho. E é exatamente sobre isso que fala o livro Prato Sujo, como a indústria manipula os alimentos para viciar você. A gente conversa agora com a autora deste best-seller. Márcia, você que pesquisou bastante sobre a alimentação, como que está a alimentação do brasileiro hoje? Olha, a alimentação do brasileiro está cada vez pior, principalmente entre os jovens. A gente come cada vez menos verduras, legumes, frutas e cada vez mais produtos industrializados à base de farinha. Então a gente aumentou muito o consumo de gordura vegetal. As famílias, as mães, os pais trabalham e não tem tempo de cuidar da alimentação dos filhos. Então, com essa falta dos pais em casa e até a falta do hábito dos pais também e de gosto, né? Ah, eu não gosto de cozinhar, não gosto de ir para a cozinha. Isso tem levado muita gente a procurar comida pronta, a procurar lanchinho, as opções mais rápidas para resolver a vida ali e não para se alimentar direito. E quais seriam então as principais estratégias da indústria alimentícia para viciar a gente? Os produtos industrializados em geral, eles têm uma grande quantidade de açúcar, gordura e sal. Isso torna os produtos mais palatáveis, mais gostosos, mais atraentes e aí a gente compra cada vez mais porque a gente quer repetir aquele gostinho bom que tem no produto industrializado e que a gente não reproduz em casa com toneladas de gordura, açúcar e sal. E o que a gente devia então ficar de olho nos rótulos dos alimentos? Tem algum tipo de armadilha nesse sentido? Alguma coisa que a gente precisa analisar? Primeiro a gente tem que desenvolver o hábito de ler rótulo, né? É difícil parar no supermercado, cada produto olha lá atrás para ver os ingredientes, né? E outra coisa, os ingredientes eles são listados do que tem mais no produto para o que tem menos, né? Então é a ordem decrescente. Então se nos ingredientes começa com açúcar, significa que tem mais açúcar ali do que qualquer outra coisa. Se começa com sal, se começa com farinha, então tem que ficar atento a isso. Tem também as porcentagens, né, baseado em valores diários para consumo, isso é legal também olhar. Quantidade de sódio que você está ingerindo, quantidade de gordura, tudo isso é importante olhar. E existe alguma relação entre a nossa alimentação e o nosso estilo de vida? Tem total relação. A falta de tempo leva a gente a comer pior, né? Então, é claro que é difícil a gente abrir mais espaço na agenda para entrar alimentação saudável. Eu sei que é difícil e parece fácil falar e aí no dia a dia as pessoas falam, não, mas eu não tenho tempo para cozinhar. A questão é assim, a gente pode dedicar um pouquinho menos de tempo para ficar na internet, por exemplo, e 10 minutos que seja para ir lá e prestar atenção na despensa, nos produtos que a gente tem comprado. Isso já faz diferença. Você não pode cozinhar todo dia, né? Tudo bem, mas você pode fazer escolhas melhores, por exemplo. E o que a gente pode fazer? Quais são as dicas que você tem, que você dá para a gente ter um estilo de vida mais saudável, ter uma alimentação mais saudável? Eu acho que a gente precisa ter uma relação mais íntima com a alimentação. A gente precisa resgatar alguns valores. Quando você entende que aquele momento que você está ali dividindo a mesa com alguém, que seja um familiar, um amigo, um colega do trabalho, então assim, aproveita aquele momento. Quando você vai ao supermercado, não vai com um reloginho ali, preciso sair rápido, vou comprar rapidinho. Só essa conscientização já vai fazer você ter uma alimentação melhor e menos neurótica, menos tem que isso, tem que aquilo, caloria, eu vou contar caloria, eu vou comprar isso aqui para emagrecer. Não, você vai se alimentar por uma questão muito maior do que o seu peso, do que a sua aparência.